Aula 15. Eleição. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. O homem, ao ser criado, foi eleito para a santidade, porém, o pecado distorceu seu caráter, levando-o à prática de coisas desaprovadas pelo Senhor. Embora Deus de antemão já soubesse que tamanha tragédia se daria, ele ainda assim permaneceu no seu propósito original, que foi desenvolver um mundo e criaturas que de forma harmoniosa pudesse se relacionar e adorá-lo. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Os escolhidos de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Ser eleito de Deus é ser um escolhido dele. O eleito é aquele que foi separado, chamado ou selecionado para a salvação, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. A eleição é uma doutrina que, quando mal compreendida, leva as pessoas a possuir uma ideia errônea de Deus e de suas ações no tocante à salvação do homem. Dependendo da forma como tal doutrina é ensinada, pode dar a entender que Deus é injusto e exclusivista por já antecipadamente ter decidido quem devesse ou não ser salvo. Entretanto, esse não é o genuíno ensino da doutrina da eleição. Quem acredita que de antemão o Senhor já determinou quem deve ser salvo, apenas está confundindo onisciência divina com a vontade divina. Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, inclusive quem será ou não salvo. A isso chamamos de onisciência. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. No entanto, a vontade soberana de Deus é que todos os homens, em toda parte, se arrependam e sejam salvos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Em suma, embora o Senhor saiba quem irá ou não ser salvo, no entanto, não significa que foi sua vontade a salvação de uns e a perdição de outros. Ainda que se afirme ser a eleição um ato da livre vontade de um Deus soberano, que não tem a obrigação de prestar contas a ninguém, e por isso mesmo elegeu a quem quis. Sobre este aspecto, é bom entender que pensar dessa forma é ignorar o caráter de pura bondade, justiça e graça que Deus abriga. É fato que Deus pode todas as coisas, entretanto, ele não contraria sua própria natureza santa. Por exemplo, Deus jamais cometeria um erro ou perversidade apenas para mostrar que pode todas as coisas. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Devido à falta deste entendimento, é que muitos estão compreendendo e ensinando errado a doutrina da eleição. É fato que a salvação vem de Deus,
e foi Ele próprio que elegeu o homem para ser salvo, antes mesmo da formação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. O erro é apenas em compreender quem são aqueles que constituem os eleitos de Deus. São eles: A. Originalmente, todos os homens. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. B. Todos os que se decidem pela bênção divina. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. C. Todos os povos, e não somente os judeus. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. D. Todos os que aceitam a Jesus como Salvador. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E todos os que perseveram em Deus e guardam a fé. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. F. Todos os que invocam o nome do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. G. Todo aquele que genuinamente se converter. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. 5 exemplos para se entender a eleição bíblica. Primeiro, Lúcifer. Ele foi criado por Deus para cuidar do Éden e ser bênção para toda a criação. Entretanto, profanou o santuário de Deus, perdendo sua santidade, sendo expulso da presença de Deus. Lúcifer foi escolhido para um propósito, porém, foi destituído dele por ter transgredido a vontade divina. Sua história nos mostra que a eleição está condicionada à obediência e à santidade. É um erro acreditar que Deus o tenha criado para ser o que ele é hoje. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo, Adão. Ele foi criado por Deus com autoridade sobre toda a criação. E é certo que todos os seus descendentes seriam benditos. Entretanto, ao pecar, foi expulso da presença de Deus. Adão foi eleito por Deus, porém, ao transgredir a vontade divina, perdeu seu estado original e passou a experimentar a morte. Sua história revela claramente que a eleição está condicionada ao desejo livre que o homem possui para decidir entre o seu próprio caminho ou o de Deus. Por qual motivo Deus colocaria a árvore do bem e do mal no jardim e daria ordens aos homens para que dela não comessem? Nos é claramente revelado que o homem possui a condição de escolher seu próprio caminho, como foi no caso de Adão, o qual alterou todo o seu destino, mesmo tendo sido originalmente eleito para viver em completa santidade. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra.
Terceiro, Israel. A própria eleição de Israel como nação deve ser vista como uma bênção para a humanidade toda, e não somente para os judeus, pois o motivo pelo qual Deus separou essa nação não foi para honrá-la acima das demais, antes para que fosse luz para todo o mundo. O Senhor elegeu a Israel não porque desprezou as demais nações do mundo, mas para que Israel apresentasse a elas o único Deus, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. As pessoas que se apegam na eleição de Israel como nação para se firmar em argumentos de que Deus elege a quem quer, se esquecem de que o próprio Deus empregou outros povos para a realização dos seus projetos. O livro de Jonas é um exemplo da universalidade da salvação, pois vemos o profeta sendo por Deus enviado a pregar a Nínive, uma nação ímpia e cruel. Sobre essa história, o mais impressionante de tudo é ver como o arrependimento do homem toca o coração de Deus e pode alterar toda uma situação. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Quarto, Eli. Ele foi um juiz e sacerdote chamado por Deus para realizar uma obra espiritual magnífica, num tempo importante da história de Israel. Entretanto, optou por honrar mais seus filhos pecadores do que o próprio Deus Santo. Eli, embora eleito para uma função ministerial, foi destituído dela devido sua própria escolha. Sua vida terminou de forma trágica, porém antes teve de ouvir de Deus uma dura sentença. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Esta incrível história nos revela como os planos divinos ao nosso respeito estão condicionados à nossa fidelidade em honrar nossa parte na aliança com Deus. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Quinto, o Evangelho. A mensagem de salvação nos é apresentada pelo Evangelho, que de forma ampla se estende por todo o mundo, alcançando vidas e as transformando. Essa incrível mensagem não foi entregue a um grupo seleto, mas foi dada para a humanidade toda. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por qual motivo também teria Jesus ordenado a pregar o Evangelho a todo mundo, se a salvação fosse restrita a alguns em particular? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Conclusão. É certo que, sendo Deus santo e perfeito, jamais criaria algo imperfeito e perverso. Como então explicar toda essa maldade e ruína impregnada por toda parte? Lendo as Escrituras Sagradas, entendemos que tudo o que foge da perfeição e santidade foi consequência da escolha irresponsável do homem. O homem, originalmente criado, foi eleito para ser santo e irrepreensível. Porém, o pecado distorceu seu caráter,
levando-o à prática de coisas desaprovadas pelo Senhor. Embora Deus de antemão já soubesse que tamanha tragédia se daria, ele ainda assim permaneceu no seu propósito original, que foi desenvolver o mundo e criaturas que de forma harmoniosa pudesse conviver e adorá-lo. É um erro alegar que Deus não deveria ter criado o homem, sabendo que este erraria o alvo. O Senhor desejou o melhor possível para a sua criação. No entanto, é bom que se diga que ele não criou seres, anjos e homens, sem iniciativa própria. Ao contrário, deu a eles condição de escolha. O homem, ao se achegar a Deus, receberá do Espírito do Senhor. Porém, quando faz mau uso da liberdade, Deus retira o seu Espírito. Hoje, todo aquele que recebe a Cristo como Salvador é eleito a Filho de Deus. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.